A gente informou ontem para você que autoridades do Azerbaijão confirmaram que o avião Embraer 190 da Azerbaijan Airlines foi derrubado por um míssil da defesa aérea russa enquanto se aproximava do aeroporto de Grozny. E embora a Rússia ainda não tenha se manifestado sobre o caso, repercussões regionais e internacionais já estão acontecendo. Vamos entender? Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra e nesse canal você fica informado sobre defesa e geopolítica. A Rússia é o maior país do mundo e sua localização estratégica entre a Europa e os países mais ricos da Ásia, ou seja, Japão, Coreia do Sul e China, bem como os Estados Unidos da América, que estão do outro lado do Círculo Ártico, como você pode ver aqui nessa imagem, faz com que ela seja uma passagem natural e muito atrativa para voos comerciais saindo e voltando de todos esses destinos. Era essa a realidade da Rússia até fevereiro de 2022. O governo russo sempre cobrou tarifas que foram consideradas tarifas muito altas para o chamado flyover, ou sobrevoar seu território para chegar a esses destinos separados por distâncias tão gigantescas ao redor do globo. Algumas fontes que eu pesquisei citam um valor de 2 bilhões de dólares anuais cobrados pelo governo russo simplesmente para que esses voos sobrevoassem seu território. Mas, novamente, como a gente pode ver nesse mapa aqui, as rotas que saíam aqui de Frankfurt e iam para Haneda, em Tóquio, no Japão, e Incheon, aqui em Seul, na Coreia do Sul, passando por cima da Rússia, foram desviados para contornar o território russo uma vez que a guerra começou. E a mesma coisa acontece com os voos que saem de Atlanta, lá nos Estados Unidos, e vão para Haneda, aqui no Japão, e também Incheon, na Coreia do Sul. Esse fechamento do espaço aéreo russo no começo da guerra, em 2022, gerou uma ampliação dos custos nas tarifas aéreas desse tipo de voo. Então, os voos, além de ficarem mais caros, também ficaram mais longos, porque tem que fazer esse contorno do território russo, o que implica para o passageiro, na verdade, boas horas a mais sentado na cabine do avião. Contudo, alguns poucos países continuam a voar sobre a Rússia, por exemplo, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos e até mesmo Israel continuam a manter voos para Moscou, mas as potências ocidentais, os países ocidentais, as linhas aéreas europeias e norte-americanas, bem como as asiáticas, japonesa e sul-coreana, cessaram todos os sobrevoos. Essa situação se encontrava até bastante estabilizada, até que o caso do Embraer 190 da Azerbaijan ocorreu no dia 25 de dezembro. E desde então, depois principalmente que essas autoridades do Azerbaijão, na data de ontem, revelaram que sim, o avião foi abatido por um míssil da defesa aérea russa, diversas empresas aéreas que ainda voavam para a Rússia optaram por não fazer mais isso. Vamos dar uma olhada aqui na matéria. Voos estão evitando o espaço aéreo russo após o acidente da Azerbaijan Airlines. Um voo da Azerbaijan Airlines caiu após sofrer danos sobre a Rússia, matando 38 pessoas. O avião provavelmente foi atingido pela defesa aérea russa antes do acidente, informou o Business Insider na quinta-feira. Várias companhias aéreas estão cancelando voos para a Rússia, alegando riscos à segurança dos passageiros. As companhias aéreas estão evitando o espaço aéreo russo depois que um voo da Azerbaijan Airlines caiu na quarta-feira, matando 38 pessoas. O jato Embraer 190 estava com destino à Rússia, vindo do Azerbaijão, mas desviou do curso após sofrer algum tipo de dano sobre a Rússia. Ele conseguiu chegar ao aeroporto de Aktau, no Cazaquistão, antes de fazer um pouso forçado e apenas 29 passageiros sobreviveram. O motivo do acidente permanece desconhecido, mas o Business Insider relatou na quinta-feira, citando relatórios da Euronews e do New York Times, que os investigadores do Azerbaijão acreditam que a Rússia havia derrubado o avião, uma visão apoiada por muitos analistas. Várias companhias aéreas suspenderam voos para a Rússia desde o acidente. A Azerbaijan Airlines disse que suspenderia voos para 10 cidades russas a partir de sábado, citando interferência externa física e técnica. Citando então interferência externa física e técnica. O que seria uma interferência externa física? Algum tipo de aparato, algum tipo de novidade que interfira na segurança ou na execuibilidade desse voo. A mesma coisa
para uma nova interferência técnica. O estado de guerra da Rússia com a Ucrânia é uma tecnicidade que poderia impedir um voo. A suspensão permanecerá em vigor até a conclusão da investigação final, afirmou a companhia. E isso aí, então, pode demorar uns bons meses ou talvez mais de um ano, né? Visto que a conclusão da investigação, ou seja, o relatório final sobre o acidente aéreo, realmente tem esse tempo de execução de mais de 12 meses. A El Al, a principal transportadora aérea de Israel, disse em uma publicação no Telegram na quinta-feira que estava suspendendo todos os seus voos na rota Tel Aviv-Moscou nesta semana devido aos eventos no espaço aéreo russo. A empresa disse que realizaria uma nova avaliação na semana que vem para verificar se a rota seria retomada. A Fly Dubai, uma empresa aérea de baixo custo dos Emirados Árabes Unidos, disse que suspenderia os voos para Sochi, no sul da Rússia, até 2 de janeiro, e inclusive de Mineralny Vodny até 3 de janeiro, informou a Associação de Operadores de Turismo da Rússia nesta sexta-feira. A Kazakh Air, uma transportadora aérea do Cazaquistão, disse que estava suspendendo temporariamente todos os voos da capital do Cazaquistão, Astana, para Ekaterimburgo, na Rússia, de sábado até 27 de janeiro de 2025. As companhias aéreas ocidentais geralmente não operam no espaço aéreo da Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022, o que significa que não tem serviços para desviar ou cancelar. Peter Frankopan, especialista em história da Rússia e dos Balcãs na Universidade de Oxford, disse ao Business Insider que se for determinado que Moscou é culpada, isso deixará as pessoas nervosas sobre voar sobre espaço aéreo russo. E realmente é de se preocupar, dado o histórico dos últimos 10 anos, né, com aquele voo da Malaysian em 2014 e agora com o da Embraer da Azerbaijão. Isso tem importância durante a guerra e depois que ela acaba, inclusive para as receitas russas com sobrevoos, disse ele, referindo-se às taxas pagas aos países pelo direito de cruzar seu espaço aéreo, como eu já falei para vocês. De acordo com uma análise da Reuters, a Rússia gastou mais de 12 bilhões de dólares em subsídios e empréstimos estatais até dezembro de 2023 para sustentar sua indústria de aviação civil desde que as sanções ocidentais entraram em vigor. Como a Rússia não produz aviões de transporte de grande porte, ela segue sendo dependente das fabricantes ocidentais para suprir suas linhas aéreas, suas empresas aéreas. E com o embargo, tanto a compra de novas aeronaves quanto a compra de peças de reposição vem se tornando cada vez mais difíceis, o que gera um impacto muito grande no setor de aviação civil da Rússia, muito embora o aumento dos gastos governamentais com a indústria de defesa tenha injetado muito dinheiro em sua economia, o que fez com que os salários da Rússia também subissem, o que gera uma demanda para mais voos de turismo, voos comerciais dentro do país, mas que ficam restritos porque não existe disponibilidade de novas aeronaves. Mas agora me diz você aí, se tivesse a oportunidade de voar sobre o espaço aéreo russo hoje, você voaria? Conta pra gente aqui na seção de comentários. E como sempre, se você gostou desse vídeo, compartilha ali com seus amigos, também dá um joinha pra gente e não se esquece de se inscrever aqui na Sala de Guerra 2 para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.